Fala galera, beleza? Moura o Dinheiro na área. Bora falar um pouquinho então sobre a queda do mercado. Não é um vídeo gostoso de fazer, infelizmente, mas eu tenho aqui que vir falar com vocês, porque eu sei que tem bastante gente preocupada e se perguntando o que está acontecendo. Tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade de correlacionar as coisas, então tô aqui para te ajudar, tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha e, claro, antes aqueles recadinhos, né? Não esqueça da votação diária, lembrando que não repetimos ação na semana, tá vendo, ó? Sem repetir na semana, em breve eu vou mudando aqui, melhorando essas regras, tá? Tá no início, é um protótipo ainda. E vem aqui votar, pode votar em mais de uma, salvo engano, e ela reinicia todo dia. Por enquanto, positivo aqui ganhando para participar do fechamento diário, e aí amanhã a gente não repete alguma outra que ganhe, tá? E claro, não esqueça, cupom 20 aqui, ó, Peter20 na sua tela, 20% de desconto aqui nos cursos do Amor ao Dinheiro, tá bom? Você pode escolher qualquer um aqui, recomendo o básico, mas se você quiser aprender os operacionais interessantes, o pacote vale mais a pena. Tá, bora então falar do Covid. Olha lá, Dória deve colocar São Paulo na fase vermelha a partir de sábado, por ao menos 2 semanas, ou seja, de um lado, desde o dia 22, né, na verdade um pouquinho antes, dia 19, nós temos ali um psicopata no governo federal, que ele tem medidas malucas de ingerência e aumento de impostos bancários, que ajudou aí o mercado a dar uma derretida. E por outro, né, para quem mora em São Paulo, e São Paulo é o carro-chefe de arrecadação do país, né, não tem como mentir, número é número, tá? A gente tem um outro psicopata que não pensa no microempreendedor, no pequeno empresário, ali no pobre que move o país, tá bom? Não pensa, é fase vermelha e ele não reformula essa fase, ele tem tempo, a gente tá há 1 ano vivendo essa pandemia e ele coloca essas fases vermelhas sem pensar na economia, né? Na pessoa que tem que trabalhar para sustentar, seja o pobre, seja o pequeno empreendedor que tem uma lojinha bomboniere na rua, tá? Conheço vários que faliram, que tiveram que entregar o ponto, que estão lascados agora, estão devendo, tá? Por quê? Porque nosso governo estadual, né, que é responsável por isso, não pensa para fechar as coisas. E o mercado precifica isso também. Tá tudo tá ligado, galera. Tem que entender que no mercado financeiro, né, aquele IBOV que você vê ali, Ibovespa, tá tudo interligado, tá? Não tem jeito. Então, as escolas manterão o modelo atual de funcionamento com 35% da capacidade presencial de alunos. E aí você vai ver ônibus e metrô, vai estar tudo lotado do mesmo jeito, e aí não há máscara que segura a circulação do vírus, né? Tem gente que acha que a máscara vai salvar um metrô lotado ali, que você tá quase beijando a boca do fulano ali, obrigatoriamente por causa da lotação. Não funciona, né, galera? Pelo amor de Deus, a gente tem que ser coerente, tá? Então, em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, o Comitê de Contingência ao Corona decidiu que o estado de São Paulo entrará na fase vermelha a partir de sábado e a gente deve ficar aí por 2 semanas nisso, tá? E ele fala aqui das escolas e a decisão do comitê foi avalizada pelo governador e que anunciará às 12h30 hoje, já deve estar saindo aí, mas não tem muita novidade. Pesaram na decisão o fato de o estado não ter mais leitos de internação disponíveis, exceto na capital paulista, e o aumento exponencial no número de mortes de pessoas que contraíram o corona, incluindo mais jovens, afinal, mais jovens ali indo em festinha clandestina, etc e tal, né? Quem tá em São Paulo sabe, tá? As baladas não pararam, dentro de barzinho não tem Covid, parece todo mundo sem máscara e aglomerado demais até. Eu mesmo peguei Covid de um casamento que eu fui e fiquei sem máscara. Então assim, eu plantei e eu colhi, tá? E aí é o que tá acontecendo. Aí vai falar que é a nova cepa? É também, mas ela evoluiu através desse contágio desenfreado, tá? Em reunião virtual realizada ontem com 618 prefeitos do estado e secretários estaduais e municipais, Dória ouviu diversos pedidos para aumentar as restrições. Não anunciou nenhuma medida nova e prometeu disponibilizar mais de 60 milhões de doses de imunizantes. Se acabasse aqui a frase, seria maravilhoso, né? Até o fim do ano, tá? Então, antes do fim do ano, até o fim do ano dá na mesma, tá? Então, é o que tem para hoje. E aí, São Paulo entrando em fase vermelha, obviamente, afeta o nosso mercado financeiro. E não é só, tá, galera? A notícia ruim não acaba aí. Agravamento da pandemia nubla bons números do PIB do 4º trimestre. Desse jeito, parece que a gente teve um bom número, tá? Mas o PIB brasileiro caiu 4,1% em 2020, e é isso que importa, tá? Não é do 4º trimestre, é 2020, a maior queda em 24 anos, um número agregado que veio sem surpresas. A pandemia de Covid fechou boa parte da economia do país no 2º trimestre, como a gente já sabe, mas a atividade se recuperou fortemente no 3º e continuou a subir no 4º trimestre, porém, não está tudo a vento e popa como eles querem pintar aqui, tá?
De outubro a dezembro, com a redução do auxílio emergencial à metade e a piora da pandemia, uma desaceleração era esperada, mas o número do período, com um crescimento de 3,2 sobre o terceiro, mostrou uma cara melhor ao ficar perto do teto das estimativas e no fim não rolou, tá? O que importa, galera, não é o trimestral, é o anual. E agora com a piora da pandemia, a gente já está vivendo um primeiro trimestre de 2021 feio. Vamos ver o que espera a gente aí no segundo trimestre de 2021, tá? Essa expansão deve deixar um carregamento estatístico de 3,6, ou seja, se a economia se mantiver no mesmo nível, sem crescimento em 2021, ainda assim haveria expansão nessa magnitude, mas a pandemia ganhou muito mais força desde janeiro. O auxílio emergencial acabou, o desemprego continua recorde e a vacinação contra a Covid ainda engatinha no país, o que nubla o cenário para os próximos meses. No Focus, as apostas para o PIB vêm caindo semana a semana, o que pinta também um cenário de agravamento da economia. Mas no quarto trimestre, na margem, houve bons números, tanto do lado da oferta nos serviços, quanto no lado da demanda nos investimentos. Nos serviços, não apenas o PIB do resultado agregado veio ligeiramente acima das previsões, com crescimento de 2,7% na margem, mas os componentes deste, que foi e continua a ser o setor mais prejudicado da pandemia, mostraram números positivos, incrivelmente, né? Aí eles falam um pouquinho mais, eu não vou ler tudo que é bem extenso, vale a pena a leitura, mas não tem segredo, galera. A retração aí da bolsa, muito puxada pela pandemia após uma semana aí de Petrobras e aumento de impostos de bancos, tá? Então, é de vento em popa para o chão, a gente tá caindo sem paraquedas, tá? Olha lá, após uma recuperação entre máximas e mínimas ali no dia de ontem, ali de 5 mil pontos, a gente entra ali numa queda de 3.800 pontos, ou seja, já dá para considerar 4 mil pontos. Meio-dia e 40, nós temos aqui 247 bi de volume e o nosso dólar, já nem parei para ver hoje, tá subindo, olha lá, tá indo embora. Não há banco central que bata dólar aqui pra cair hoje, o negócio tá indo lá pros R$6, tá? Então, galera, não tem jeito, aí tem bastante gente me perguntando da Via Varejo, né? Por que a Via Varejo tá caindo? Galera, fuga de capital estrangeiro, não tem nenhum balanço no mundo que segure fuga de capital estrangeiro, afinal, aqui no Brasil quem manda é o capital estrangeiro. Então, apesar do balanço bom, Via Varejo não vai subir com a bolsa caindo, né? Com essa crise enorme, macroeconomia tá horrível. Tá? Então não teria motivo para a Via Varejo. Eu comentei isso no vídeo do balanço de ontem, tá, galera? Tem que ficar ligado, tá? Não teria motivo para a Via Varejo subir com a economia ruindo, aí fase vermelha voltando, tá bom? Aí me perguntaram o seguinte: ah, mas pandemia não é bom para o e-commerce? É e foi, mas tudo tem um limite. Agora o desemprego tá nos picos mais altos. E aí, como é que um e-commerce, que é um setor de consumo, vai receber o consumo se não tem dinheiro para pagar esse consumo, né? Então, assim, tá tudo interligado. É uma macroeconomia total aí que interliga tudo, tá? Então, Via Varejo caindo sem novidades, tá? E essas são as notícias que estão fazendo o nosso mercado ir de mal a pior, tá bom? Então, de olho em Via Varejo, vale a pena você continuar de olho, o balanço foi muito bom, mas não espere esse balanço bom novamente em 2021, primeiro trimestre, afinal, estamos passando por um primeiro trimestre horrível, tá? E aí não tem muito segredo não, galera. Os outros ativos é bem parecido, tá? IRB até esboça uma reação, Oi também, mas já cai. Não tem segredo, né? O mercado tá em declínio, olha lá, Cogna também. Não tem segredo, é a economia, macroeconomia mandando no mercado e afundando os mercados, e tá aí os motivos, tá? Pandemia, e nosso governo federal também continua sem fazer muitas novidades interessantes para o mercado para atrair o capital estrangeiro, e o nosso dólar tá indo embora, tá? Quem tiver investimento em dólar aí tá feliz, só não esqueça que uma hora o dólar recua, tá? Então, de olho nisso, sem falar que parece que o Guedes aí comentou que, mandaram aqui no meu Telegram, deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, olha lá, ó. Guedes, Brasil pode virar Argentina em 6 meses e Venezuela em 1 ano e meio, tá? Então nem vou trazer essa matéria aí, meio sensacionalista, mas eu só queria informar isso para vocês, beleza? Deixa o like, se inscreve, compartilha, não esquece de votar, hein? Vota aqui, quero ver o seu voto lá pro fechamento diário, e daqui a pouco a gente tem mais vídeo aí sobre as ações.